Na aula passada nós falávamos dos padres capadócios, não é? E terminamos falando também de São Basílio Magno. Basílio, dos 3 padres capadócios, era aquele que era o mais líder. Ele foi estudar em Atenas. Não é que era uma coisa rara. Um padre da igreja que estudasse, assim, um padre da igreja com diploma universitário, né, nós diríamos hoje. Ele foi estudar em Atenas, onde iam estudar os grandes advogados, pessoal, né, que fazia carreira, todo mundo ia para Atenas. São Basílio foi para Atenas estudar junto com um amigo dele, dos 3 capadócios. Quem era o amigo de Basílio? Gregório, mas qual? Porque os outros 2 são Gregório. Isso, Gregório de Nazianzo, não é? Gregório de Nazianzo foi estudar junto com Basílio. Os 2, quando voltaram, então quiseram ter uma experiência de vida monástica na propriedade do próprio Basílio. Então eles fizeram experiência monástica junto com Macrina, não é? Irmã de Basílio, Santa Macrina. E assim foi, até que Basílio se tornou bispo. Como bispo, ele tinha também um empenho social, uma preocupação com os pobres, não é? Com a liturgia, e foi então Basílio Magno quem nos colocou toda a questão a respeito do Espírito Santo no seu tratado a respeito do Espírito Santo. Ele, no tratado a respeito do Espírito Santo, fala algumas coisas a respeito da santa tradição, que eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto, só para vocês terem ideia, não é que a Igreja Católica, graças a Deus, ela nasceu católica, sabe? Ela não ficou católica depois. Ela já era católica desde a época dos Santos Padres. Então, Basílio, no seu Tratado do Espírito Santo, fala que nós recebemos tradições que não estão contidas nas Escrituras. Trata-se, então, do livro 27 do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo. Basílio diz o seguinte: a respeito dos ensinamentos reservados e das pregações públicas guardadas pela Igreja, estas nós a temos no ensinamento escrito, aquelas, ao contrário, transmitidas a nós em segredo, mysterion, é a palavra grega que ele usa. Vejam só, aqui São Basílio Magno está fazendo uma distinção que hoje nós não reconhecemos, assim, não nos damos conta, porque não existe mais entre nós essa distinção, que é a distinção entre a pregação pública, o querigma, o anúncio, o primeiro anúncio, e os ensinamentos que são reservados para os fiéis. São os dogmata. Então, os ensinamentos, dogmata, e o anúncio para o povão, que é querigma. Qual é a distinção? A distinção é a seguinte: quando uma pessoa ainda não é cristã, o que é que ela tem que receber? Ela tem que receber o primeiro anúncio. Ela não tem que receber os ensinamentos internos da igreja, porque ela não está pronta para receber esses ensinamentos. Então, o que é que a igreja antiga fazia? Ela pregava para o povo. Quando o povo se convertia, aí recebia o batismo. E a partir do batismo, da iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia, uma vez que a pessoa, na noite de Páscoa, recebia a iniciação cristã, já era cristã, aí ela era admitida aos mistérios. Né? E esses mistérios, o que é que se ensinava? Se ensinavam os sacramentos, não é? Uma série de outras coisas. Então, Basílio está dizendo assim, vejam que
os ensinamentos mais públicos e gerais, está tudo na Bíblia. Está lá, está escrito. Mas os ensinamentos para as pessoas que já são iniciadas, que já são cristãs, estão na tradição. É isso que ele está falando. Coisa que hoje em dia nós não temos mais essa distinção. A gente celebra a missa tranquilamente para um público que não é cristão. A gente celebra a missa até na televisão. São Basílio Magno ficaria muito escandalizado se visse uma missa celebrada na televisão. Por quê? Porque se trata, na mentalidade da época dele, se trata de atirar pérolas aos porcos, entendeu? Ou seja, você vai celebrar a missa e colocar para as pessoas verem aquilo que nós temos de mais precioso, colocar para as pessoas verem na televisão. Pessoas que não têm fé, mudando de canal lá, né? Cristãos, pagãos, ateus, vão ver os santos mistérios na televisão. Imagine, sei lá, um ateu vendo a consagração da missa e escarnecendo e sem fé, desprezando, entendeu? Então, para a mentalidade da época de São Basílio, somente os cristãos é que podiam participar desses mistérios. Tanto que, vocês sabem muito bem, a primeira parte da missa, que nós hoje chamamos de liturgia da palavra, era chamada no Ocidente de, até 40, 50 anos atrás, era chamada de missa dos catecúmenos. E a segunda parte, que nós hoje chamamos de liturgia eucarística, era chamada de missa dos fiéis. Por quê? Porque a parte inicial de pregação da palavra, ela era mais missionária. Então todo mundo pode assistir, né? Ouvir a leitura da palavra de Deus, a explicação, etc. Só que chega um certo ponto, o padre ou o bispo, né, dava o sinal e os diáconos então diziam fora aos catecúmenos. Ite missa est. Acabou. Para vocês a missa acabou. A missa de vocês já era. Agora vamos para a missa dos fiéis. Então, quando nós hoje celebramos missa em formaturas, muitas missas comemorativas de início de um mandato, muitas vezes essas missas que são transformadas em eventos sociais, não é? Elas são missas que ainda se encontram numa mentalidade de cristandade. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas pessoas, nós, padres, bispos e o povo que pede missa, nós ainda estamos com a cabeça de que todo mundo é cristão. Que todo mundo tem direito de ir à missa, todo mundo tem direito de participar e de ver o que é uma missa. O fato é que depois, na realidade, a coisa termina sendo um pouco pérolas atiradas aos porcos, né? Porque exatamente a liturgia da palavra, que é a parte mais missionária, o pessoal ainda segue. Mas a liturgia eucarística, que é o centro do mistério, aquele povo fica entediado, não termina nunca a oração, chega na hora da consagração, não se ajoelham, chega na hora da comunhão, querem entrar na fila também, porque para eles aquilo não significa nada, é a ocasião de tirar uma foto, entendem? Então existe alguma sabedoria nos padres antigos que nós poderíamos aprender para ver que existe um mistério a ser preservado. Bom, São Basílio então continua. Se de fato tentássemos descartar os costumes não atestados pelas Sagradas Escrituras como coisa de pouco valor, arriscaríamos ferir o Evangelho nos seus pontos essenciais. Então veja só, se Lutero tivesse lido São Basílio Magno direito, né? Quem sabe não tinha caído na heresia que caiu. Lutero
Diz, somente a Escritura. Não, se você ficar só com a Escritura, você vai perder o Evangelho. Não é porque existem coisas muito importantes. Por exemplo, diz São Basílio, para recordar a primeira coisa é a mais comum. Assinalar com o sinal da cruz aqueles que colocaram sua esperança no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ensinou por escrito? Em que lugar da Bíblia está ensinando o sinal da cruz? Não, em lugar nenhum. Ou seja, o Apocalipse nos ensina, né, que a pessoa deve ser marcada com um sinal. Só. Esse sinal depois a gente vai e diz que é o tal, porque o tal que é indicado por Ezequiel. Não é isso? Mas o sinal da cruz, esse que nós traçamos, né, passando a mão da cabeça para o peito, para os ombros, esse sinal da cruz, que já existia, né, desde a época antiquíssima. De onde ela veio? Esse sinal da cruz está na Bíblia? Não está na Bíblia. São Basílio diz isso daí, sem dúvida alguma, veio, né, da época dos apóstolos. Pelo menos na consciência de Basílio era uma coisa muito antiga. Só para recordar como é que se faz o sinal da cruz. Aqui no Ocidente, nós fazemos o sinal da cruz com a mão, os dedos juntos, né? E então, o sinal da cruz é da testa para o peito, depois do ombro esquerdo para o direito. Enquanto no Oriente, eles fazem assim. Os três dedos juntos, polegar, indicador e médio. Eles colocam 3 dedos juntos e os 2 outros, o anular e o mínimo, recolhidos, né? Então, como se fosse pegar uma pitadinha de sal, né? Com 3 dedos. Esses 3 dedos simbolizam a Trindade. E os 2 recolhidos simbolizam as 2 naturezas de Cristo. Então, 3 e 2. Então, eles fazem o sinal da cruz com esses 3 dedos juntos, como se fosse uma pitadinha de sal assim, né? Vão cabeça, peito, da esquerda para a direita. De onde é que veio essa diferença que nós fazemos o sinal da cruz? Nós fazemos da esquerda para a direita e eles fazem da direita para a esquerda. A diferença veio do fato que eles seguem a mão do padre. Entendeu? Se eu for traçar o sinal da cruz para vocês, para dar a bênção, olha só. Em cima, embaixo, esquerda, aí sua mão vai para onde? Vai para a sua direita. Tá entendendo? Então, façam o sinal da cruz agora seguindo a minha mão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deu para entender? Eles seguem a mão do Padre. E nós fazemos, né, nós fazemos o mesmo movimento do Padre, só que por espelho a coisa sai ao inverso, né? Então, bom. Então, o sinal da cruz, eles colocam um significado importante nesse sinal da cruz que sai da direita para a esquerda. A direita é a mão da espada, da justiça. Você sai da espada e vai para a mão do coração, da misericórdia, que é o lado esquerdo. Né? Então, o sinal da cruz, a Trindade, né, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lembrar o E que nós vimos na aula passada, né? Cai. E. Então, nós aqui no Ocidente, tanto o movimento do padre quanto o movimento dos fiéis é sempre, né, da esquerda para a direita. E no Oriente, o dos fiéis é diferente do padre. Entendeu? Mas o padre, tanto no Ocidente como no Oriente, faz o sinal da cruz
da esquerda para a direita. Tá entendendo? Tá? Então, aqui o sinal da cruz que Basílio se refere. Uma outra coisa interessante, dirigir-se para o Oriente durante a oração. Que escritura nos ensinou? Vejam que existe uma tradição antiquíssima na igreja que os orientais ainda hoje seguem. Nesse ponto eles são mais fiéis do que nós, de quando eles vão rezar e se dirigirem para o Oriente, onde o sol nasce. Porque Jesus é o sol nascente que veio nos visitar. A nossa capela aqui no seminário, quando nós construímos a capela, nós construímos voltada para o Oriente. Não é? A ábside da igreja, ela é voltada para o Oriente. Então, quando vocês olham para a figura do Cristo, juiz, né, que está pintado lá no fundo, vocês estão olhando para a direção do sol nascente. É lá que o sol nasce. Então se prestava muita atenção antigamente quando se construía uma igreja. De tal forma que se fazia sempre a igreja voltada para o Oriente para que as pessoas rezassem voltadas para o Oriente. Lá em Barão de Melgaço, a capela, a igrejinha de Nossa Senhora das Dores, né, a sede paroquial, a matriz paroquial, é voltada para o Oriente. Exatamente para o Oriente. Tanto que ela é um pouco fora do esquadro, né? Porque o rio, que seria a linha lógica que deveria seguir, a igreja deveria ser alinhada com o rio. Não é isso? Mas ela é um pouco de lado. Por que ela é um pouco de lado? Porque o Oriente está exatamente naquela direção. Não é? Então muitas igrejas antigas foram construídas prestando atenção na orientação da igreja. Né? A palavra orientação é isso, voltar-se para o Oriente. Você perdeu a orientação, você perdeu o Oriente. As pessoas rezavam orientadas, voltadas para o Oriente. No Oriente, né, os cristãos do Oriente continuam seguindo essa norma. Tanto que numa casa de família se identifica na sala qual é a parede oriental e se coloca os ícones na parede oriental. Eu aqui, no seminário, eu ensino os seminaristas maiores, principalmente os teólogos que já têm um quarto, né, onde eles podem ter o seu pequeno oratório, a que eles montem o oratório na parede oriental do quarto. Então ali você põe o seu pequeno oratório com os ícones, né? Quais são as coisas que se costuma tradicionalmente ter num oratório privado, né? Você pode ter seus ícones, suas imagens, um pouco de água benta, um ramo do Domingo de Ramos, uma vela para acender. E algumas pessoas até têm, mas isso é mais indicado para casas, não é? Onde o espaço é maior. Algumas pessoas têm até mesmo um pequeno incensório, não é? Uma dessas cumbuquinhas com um braseiro, ou então com a vela acesa, onde se joga um grãozinho de incenso para queimar o incenso. São gestos, sinais, né, sacramentais que nos ajudam na nossa devoção. Então, colocar os ícones no Oriente, rezar voltando-se para o Oriente, saber fazer inclinações, rezar de joelhos, fazer o sinal da cruz, tudo isso são coisas muito antigas da tradição católica. Não é? Nós estamos aqui, vamos lembrar que São Basílio Magno morreu em 379 e ele já está dizendo que essas coisas aqui são da época dos apóstolos. Quer dizer, nós não sabemos se são exatamente da época dos apóstolos, mas se em 379 ele está dizendo que é da época dos apóstolos, é porque é um negócio muito antigo, né?
Está entendendo? Então, dirigir-se para o Oriente durante a oração. Que escritura nos ensinou? As palavras da invocação, ou seja, em grego, epíclesis, né? A súplica. Ao oferecer o pão da Eucaristia e o cálice da bênção, qual dos santos apóstolos nos ensinou por escrito? De fato, nós não nos limitamos às palavras referidas pelo apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 11, ou pelo Evangelho, mas seja antes, seja depois, dizemos outras palavras que são muito importantes para o sacramento, o mysterion, recebidas dos ensinamentos não escritos. Muito bem. Então, assim por diante. E ele vai lendo, vai escrevendo essas coisas, né, para dizer que existe uma distinção entre Sagrada Escritura e tradição já nessa época. Tá? Passamos então para um outro grande santo padre, um outro grande capadócio, São Gregório de Nazianzo, ou São Gregório Nazianzeno. Nós já dissemos na aula passada que São Gregório de Nazianzo é de Nazianzo, mas não foi bispo de Nazianzo. Ele é proveniente de Nazianzo. Enquanto São Basílio, a gente diz São Basílio de Cesareia, e ele foi bispo de Cesareia. E São Gregório de Nissa, a gente diz que é de Nissa, e ele foi bispo de Nissa. São Gregório de Nazianzo não foi bispo de Nazianzo. Ele foi originalmente bispo de Sázima, não é? Isso. Depois não conseguiu tomar posse, ficou como bispo auxiliar do seu pai, que era bispo também, na cidade de Nazianzo, ou seja, o pai de Gregório, chamava-se Gregório, é mais um Gregório na história, né? Então, o pai de Gregório chamava-se Gregório, também era de Nazianzo e também era bispo. Então não dá para distinguir os dois. Para distinguir tem que chamar o Gregório pai, ou seja, o Gregório mais velho, e o Júnior, o Gregório menor, né? Júnior. Tudo bem. Então, Gregório de Nazianzo não tinha muita vocação pastoral, mas por necessidade foi chamado para o episcopado. Enquanto personalidade, ele era um homem muito santo, muito radical na sua conversão, e exatamente por isso ele tinha uma dificuldade de convívio com quem não queria andar no rumo, quem não queria andar certo. Então, São Gregório de Nazianzo foi sempre um pouco brigão em todas as coisas que ele fez, e também não tinha muito jogo de cintura. O fato é que Gregório de Nazianzo estava lá, livre, sem diocese, porque não conseguiu tomar posse, então foi indicado por Basílio que ele fosse para Constantinopla. E em Constantinopla, então, ele se tornou bispo de lá e bispo, digamos assim, contra o imperador, porque já havia um bispo ariano, não é? Em Constantinopla, e Gregório tinha que se reunir com os poucos fiéis católicos que tinham ficado na cidade de Constantinopla, fora dos muros da cidade. Não sei se vocês fazem ideia de como é a cidade de Constantinopla, só para descrever um pouco para vocês as coisas. A cidade de Constantinopla, ela fica do lado europeu, não é? Do Estreito de Bósforo. Assim, geograficamente falando, o limite entre a Europa e a Ásia, ele é assim. Vocês
imagine que tem o mar Egeu. Se você vai navegar do mar Egeu para o mar Negro, você passa por um primeiro estreito, que é o Estreito de Dardanelo. Né? Você está navegando, saindo do mar Egeu e indo para o mar Negro. Você navega, à sua direita está a Ásia, à sua esquerda está a Europa. Está entendendo? Esse estreito de Dardanelos é a divisa entre a Ásia e a Europa. Você sai desse primeiro estreito de Dardanelo, a coisa se alarga e forma um mar chamado Mar de Mármara. E depois se estreita outra vez, formando o chamado Estreito de Bósforo. Tá? Então, navegando do Mar Egeu para o Mar Negro, vocês encontram esses dois estreitos e esse mar que vocês vão fazer o favor de anotar para lembrar, por favor. Eu não estou dando aula de geografia, estou dando aula de história, mas é interessante saber isso daqui, tá? Então, o primeiro estreito é o Estreito de Dardanelos. Depois vem o Mar de Mármara e o Estreito de Bósforo. Estou dizendo isso para quê? Para vocês terem um pouco de ideia da localização geográfica de Constantinopla. Ou seja, Constantinopla, na verdade, estava numa espécie de... Não é bem península, porque é formada, na verdade, é formada por um rio também. Mas é uma espécie de península em que ela tinha o quê? Na frente da cidade está o Estreito de Bósforo. De um lado está um rio. E, portanto, só era necessário murar a cidade de um dos lados, né? Então, você imagina uma península, onde no istmo dessa península está a muralha. Está entendendo? Então, porque ela está protegida de água por 3 lados, enquanto um só. Essa espécie de península, que não é bem península, né, era chamada de chifre de ouro. Corno d'oro, em italiano, o chifre de ouro, né? Porque ali estava a cidade, forma uma espécie de chifre, né? Bom, Gregório de Nazianzo tinha a sua igreja fora da muralha da cidade. E ali que ele tinha que se reunir com os seus fiéis, com aqueles poucos católicos que tinham sobrado. Bom, aí, durante todo o tempo que o imperador era ariano, Gregório lá esteve e teve que aguentar ser da oposição e ser perseguido. Fato é que o imperador foi para uma guerra e morreu na guerra. E o sucessor dele era católico trinitário, como nós, não era ariano. Então isso foi visto um pouco como uma vingança de Deus, ou seja, que Deus salvou a igreja porque morreu o imperador na guerra e agora vai vir um imperador católico. Bom, veio o imperador católico, virou o jogo. Então, os arianos que antes mandavam, agora não mandam mais. Quem que toma conta agora? Os trinitários, ou seja, nós, católicos. E assim, Gregório de Nazianzo pôde se instalar na sua sede episcopal. A essa altura do campeonato, o nosso amigo São Basílio Magno já tinha morrido, porque ele morreu em 79. O imperador convoca um concílio em Constantinopla para resolver definitivamente a história dos arianos e para pôr os pingos nos is com relação aos pneumatômacos, que negavam que o Espírito Santo fosse Deus. Então,
o que aconteceu? Aconteceu o concílio de Constantinopla, que é o segundo concílio ecumênico. O primeiro foi Nicéia, em 325. Agora nós estamos em 381. Não é? Quase 60 anos depois de tantas controvérsias. Então, em 381, o nosso amigo Gregório de Nazianzo era patriarca de Constantinopla e participou do concílio ecumênico de Constantinopla. Este concílio foi quem pôs fim às controvérsias trinitárias e dali para frente nós estamos mais tranquilos na nossa fé trinitária, tá? Problema é o seguinte, o problema é que a coisa é fácil de contar, né? A gente acha muito bonito quando a gente reza o nosso credo hoje, né? O credo niceno-constantinopolitano. Por que é que se chama de niceno-constantinopolitano? Porque ele foi escrito a primeira parte no concílio de Nicéia, em 325, e a parte sobre o Espírito Santo, ela foi enriquecida em 381, que é o concílio de Constantinopla. Então, o credo niceno-constantinopolitano foi escrito no primeiro e no segundo concílio ecumênico. Quando a gente reza, porém, esse credo, a gente não se lembra, né, dos conflitos e das brigas que estão por trás. Quando a gente reza esse credo, deveríamos lembrar dos heróis, nossos heróis, não é? Santo Atanásio, que foi exilado tantas vezes para defender o credo de Nicéia, o homoúsios, não é? O consubstancial ao Pai. Nós temos que lembrar dos capadócios que sofreram tanto para que esse credo fosse aprovado e hoje nós pudéssemos rezar. Mas também devemos lembrar que nem tudo o que reluz é ouro. E o concílio de Constantinopla também teve suas fraquezas. Em que consiste a fraqueza do concílio de Constantinopla? O problema do concílio de Constantinopla é o seguinte: Gregório de Nazianzo, que era o patriarca de Constantinopla durante o concílio, não conseguiu governar o concílio. Por quê? Porque ele era muito pouco diplomático, muito pouco político, era um homem muito santo e queria as coisas muito certinhas. Mas os bispos não eram tão santos e não eram tão certinhos. E o que é que Gregório de Nazianzo queria? Ele queria que o concílio dissesse que o Espírito Santo era consubstancial ao Pai. Como já disse que o Filho era consubstancial ao Pai. Não é? Se nós dissemos em Nicéia, essa é a argumentação de Gregório, se nós dissemos em Nicéia que o Filho é homoúsios, vamos agora completar a obra e vamos dizer que o Espírito Santo é homoúsios. Mas os padres conciliares eram todos meio covardes e pensaram assim. A gente pode amenizar a coisa e dizer que eles foram prudentes, né? Mas a grande verdade é que eles foram covardes. Covardes por quê? Porque eles disseram, veja, quando nós colocamos a palavra, nós não, né? Porque os padres de Nicéia já tinham morrido. Só para esclarecer uma coisa, nota de rodapé. Quando eu falo os padres de Nicéia e os padres de Constantinopla, vamos lembrar que eu estou falando de bispos, né? Porque aqui é um termo técnico, são os padres conciliares, né? Os padres conciliares são bispos. Está entendendo? Então, importante isso. Então, os padres de Constantinopla não quiseram colocar a palavra consubstancial, a palavra homoúsios, com relação ao Espírito Santo. Porque disseram assim, quando acrescentaram a palavra homoúsios em Nicéia, em 325,
Já deu 60 anos de briga. Se nós colocarmos homoúsios agora com relação ao Espírito Santo, consubstancial, vai dar briga também. Nós não queremos arriscar a briga, então não vamos fazer nada disso. Bom, deu para notar a fraqueza, né? Humana. Então, o que é que eles fizeram? Eles quiseram atestar que o Espírito Santo é Deus, mas atestaram isso de forma fraca. Não fizeram uma profissão de fé clara, dizendo que o Espírito Santo era consubstancial. Eles acreditavam que o Espírito Santo era consubstancial, mas não quiseram colocar a palavra. Então, se você for ver, o credo de Constantinopla diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Senhor vivificante, né? Que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Acabou. Veja que em lugar nenhum eles dizem que o Espírito Santo é Deus. Mas é o que eles estão querendo dizer. Ou seja, eles escreveram isso para dizer que o Espírito Santo é Deus. Mas não dizem que o Espírito Santo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, entendeu? Não dizem que o Espírito Santo é consubstancial. Não dizem nada disso. Só dizem que o Espírito Santo, creio no Espírito Santo, Senhor, porque o Espírito Santo é Senhor, porque isso é um título bíblico, não é? Está escrito, né? O Espírito é o Senhor. Então está lá na Bíblia. Então eles quiseram ficar na Bíblia. Eles pegaram só títulos bíblicos com relação ao Espírito Santo, para não colocar a palavra consubstancial, que era uma palavra grega, que não está na Bíblia, que não consta na Sagrada Escritura e que, portanto, poderia dar espaço para muita confusão. Então, disseram, creio no Espírito Santo, Senhor. É um título divino. Que dá vida. Ou seja, vivificante. Por quê? Porque se o Espírito Santo é criador, é ele quem dá a vida. Mas eles não dizem que o Espírito Santo é criador, tá entendendo? Fica implícito. Que procede do Pai. Atenção, Constantinopla não disse que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, tá bom? Isso daí foi acrescentado depois, pelos ocidentais, ok? Não vou entrar nessa matéria agora, só estou lembrando que não foi dito que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Foi dito que o Espírito Santo procede do Pai, ponto. Isso é uma questão histórica. Depois a gente entra na questão teológica, outro dia. O Espírito Santo procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Bom, adorado e glorificado, então quer dizer que o Espírito Santo é Deus, né? Sim, para nós está claro que ele é Deus. Acontece o seguinte, que os arianos também aceitavam que o Espírito Santo e Jesus fossem adorados e glorificados. Só eles não aceitavam que eles fossem consubstancial. Ele que falou pelos profetas. Ok. Então vejam que o texto do credo de Constantinopla é fraco. Está entendendo? Quando fala do Espírito Santo, o texto é fraco. O que é que Gregório de Nazianzo fez? Ele renunciou. Chegou e disse, não, eu não vou participar dessa cafajestagem. Eu não vou ser covarde. Eu renuncio. E saiu e foi embora. Ele não quis saber mais de concílio. Aí, como ficou feio na foto, né? Imagina, o patriarca de Constantinopla renunciar durante o concílio.
como ficou feio na foto, aí eles desenterraram a norma que tinha sido aprovada em Niceia, mas que nunca tinha sido colocada na prática. Não desenterraram uma norma que diz assim, que nenhum bispo pode ser transferido de diocese. O bispo é eleito para uma diocese, ele tem que ficar naquela diocese e não pode ser transferido. Ah, Gregório de Nazianzo foi bispo de Sázima. Portanto, ele não tinha direito de ser patriarca de Constantinopla. Portanto, caia fora. Entenderam o negócio? Na verdade, foi Gregório de Nazianzo quem deu no pé. Mas para não ficar feio na foto, disseram, ele tinha que sair mesmo por causa da norma de Niceia, que dizia que ele não podia ser patriarca de Constantinopla. E aprovaram o credo sem Gregório de Nazianzo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que acontece? Acontece que quem manda na igreja realmente é Deus e é o Espírito Santo. E esta situação de bispos covardes foi socorrida pelo Espírito Santo porque o texto era fraco. O texto de Constantinopla era fraco, mas a igreja recebeu de forma forte. Ou seja, a chamada receptio. Escrevam essa palavra porque ele é um termo técnico. É recepção em latim. Receptio. Não é? Receptio. R-E-C-E-P-T-I-O. Receptio. O que é receptio? É a recepção. Um concílio ecumênico precisa, para ser verdadeiramente concílio ecumênico, a prova dos 9, ele precisa ser recebido pela igreja. Muitas vezes, já aconteceu historicamente de vários concílios quererem ser concílios ecumênicos, mas não foram recebidos pela igreja e, portanto, tornaram-se concílios heréticos e não concílios ecumênicos. Já aconteceu isso. Concílios que não são aceitos. Fizeram, reuniram os bispos fizeram seus decretos e, na hora do vamos ver, disseram, não, essa não é a fé da igreja, nós não aceitamos o que vocês decidiram. Não podia ter acontecido isso com Constantinopla? Podia. Mas o que é que salvou Constantinopla? A receptio, ou seja, a recepção. A igreja recebeu aquele texto de forma católica. A igreja entendeu. A igreja disse, creio no Espírito Santo, Senhor. Quer dizer que ele é Deus. Que dá vida. Ele é Criador. Que procede do Pai, quer dizer que ele é consubstancial ao Pai. E com o Pai o Filho é adorado e glorificado, porque eles estão no mesmo nível. Vejam como nada disso estava dito, mas foi interpretado de forma correta, entendeu? Então a recepção do concílio. O concílio foi fraco no seu texto, mas a igreja, na sua fé, recebeu esse texto e interpretou de forma forte, de forma católica. Quem foi a igreja que recebeu esse concílio? A igreja católica, ou seja, a igreja toda. Isso quer dizer que todos os fiéis católicos, os bispos fiéis, o Papa. Porque, por exemplo, o Papa não estava presente no concílio de Constantinopla. Mas, para que o concílio de Constantinopla fosse realmente um concílio que vinculasse a igreja inteira, precisava ser recebido pela igreja inteira. Então, quando o Papa recebeu esse texto, recebeu de forma católica. Disse, não, é isso mesmo. E interpretou de forma católica. Os outros bispos que não estiveram presentes, interpretaram de forma católica. Porque, afinal, o número de bispos em Constantinopla era muito pequeno. Conforme
a definição dogmática de Calcedônia, que aconteceu em 451, não é? Nós temos notícia de que os padres que estavam presentes em Constantinopla eram somente 150. Então era muito pouco bispo. Niceia, que foi o primeiro, teve mais bispo. Niceia teve 318. Tanto que o credo de Niceia era chamado de a fé dos 318 padres, né? Então, Constantinopla só tinha 150 bispos, então era necessária uma recepção, né? O Papa não estava lá. Os bispos do Ocidente não estavam lá. Ou seja, na verdade, esses 150 bispos que se reuniram em Constantinopla foi um concílio quase que local, né? Mas porque esse concílio local foi recebido pela igreja do mundo inteiro, tornou-se ecumênico. Está entendendo? Então a recepção, tanto por parte do episcopado como por parte dos fiéis. Ou seja, por exemplo, quando aconteceu o Concílio Vaticano I, em 1870, o Concílio Vaticano I declarou a infalibilidade papal, não é? O dogma da infalibilidade papal. Ora, houve teólogos muito santos, como por exemplo o servo de Deus, o cardeal Newman, santo homem. O cardeal Newman, quando ouviu falar da definição da infalibilidade papal, ele disse: eu acho que esse concílio não é católico. Pera lá, vamos esperar a receptio. Vamos esperar a recepção. Vamos ver como é que a igreja reage diante desse concílio. E aí, quando a igreja reagiu e interpretou corretamente o Concílio Vaticano I, Newman aceitou. Entendeu? A mesma coisa está acontecendo agora com relação ao Vaticano II. O Concílio Vaticano II terminou em 1965, mas e a recepção do concílio? Ainda está acontecendo. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II precisa ser recebido pela Igreja de forma católica. Tem gente recebendo o concílio de forma herética. Você tem que interpretar aqueles textos do concílio em sintonia com os 20 concílios que vieram antes. Senão, aqueles textos não querem dizer nada. Está entendendo? Então, acontece com o Vaticano II exatamente a mesma coisa que aconteceu com o concílio de Constantinopla. Pode ser que os textos sejam fracos muitas vezes, mas eles precisam ser interpretados corretamente. Você vê, por exemplo, o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, não condenou o comunismo. Não elogiou o comunismo, mas também não condenou explicitamente o comunismo. Mas colocou uma notinha de rodapé. Na notinha de rodapé, está lá, citação de todos os documentos que condenam o comunismo. Ora, quando você chega e interpreta a Gaudium et Spes, como fazem os teólogos da libertação, para dizer que o Concílio Vaticano II se abriu para o socialismo e comunismo e que a igreja agora não condena mais o comunismo, você está interpretando a Gaudium et Spes de forma errada. Não somente errada, porque historicamente os padres não quiseram abraçar o comunismo, de fato não quiseram, mas também catolicamente errado, porque não se pode interpretar um concílio contra os 20 concílios que antecederam, contra a tradição da igreja. Então, quando a Gaudium et Spes não quis condenar o comunismo explicitamente, nós podemos acusar os padres conciliares do Vaticano II de uma certa covardia, porque não quiseram condená-lo explicitamente. E, no entanto, houve abaixo-assinados
de vários padres conciliares que queriam condenar o comunismo explicitamente, mas houve uma maracutaia por trás que não deixaram condenar. A coisa ainda está muito difícil de enxergar, né? Porque nós temos testemunhos históricos que mostram que realmente houve trapaça. Então, quem que finalmente era o responsável por essa falta de clareza lá no Vaticano II, quem que realmente era o culpado? Talvez não seja um culpado, sejam vários culpados, entendeu? E, por enquanto, não existe ainda clareza histórica. Mas que teve maracutaia, teve problema no Vaticano II, teve. Era para ser condenado o comunismo, não condenaram e colocaram somente uma nota de rodapé. Que, para nós católicos, né, para quem realmente tem fé na igreja, o efeito é o mesmo, né? Uma nota de rodapé ou um texto, o efeito é o mesmo. Só que, para o povo, a mídia, para os mal-intencionados, o efeito não é o mesmo, porque eles podem usar dessa falta de clareza para o mal. Então, por isso nós ainda estamos numa certa recepção do Vaticano II. Está entendendo? Como é que nós vamos receber? Nós vamos recebê-lo catolicamente ou nós vamos recebê-lo hereticamente? A mesma coisa, o Concílio de Constantinopla. Graças a Deus ele foi acolhido catolicamente. Aquele texto fraco, que não atestava com clareza a divindade do Espírito Santo, foi recebido de forma forte, aceitando com clareza a divindade do Espírito Santo. Está entendendo? A mesma coisa hoje em dia com o Vaticano II. O fato, porém, é que o nosso pobre amigo São Gregório de Nazianzo não gostou nada da conversa e renunciou. E para vocês terem ideia, eu gostaria de ler para vocês alguns trechos, não é, de uma famosa biografia de São Gregório de Nazianzo, escrita por Jean Bernardi, não é? Chama-se Gregório de eu tenho o texto em italiano, né? Então, Gregório di Nazianzo, teólogo e poeta nell'età d'oro della patristica. Roma, Cidade Nova, 1997, nas páginas 216 a 221. O nosso amigo Bernardi fala do juízo severo que São Gregório tinha sobre o episcopado, ou seja, sobre os bispos. Ele não é nada simpático com os bispos porque ele viu, né, que realmente eles não estavam preparados para o cargo deles. Eu vou ler para vocês o texto de Jean Bernardi. Ele diz assim: não há dúvida de que os discursos e as poesias de Gregório de Nazianzo são abundantes em ferozes juízos sobre o episcopado. Não acontece todos os dias que um bispo destinado ao título de doutor da Igreja Universal, olha só, São Gregório de Nazianzo é doutor da Igreja Universal, né? Vocês entendem o que quer dizer a palavra universal aqui, né? Não é a do Edir Macedo, não, né? Igreja Católica. Trate os seus irmãos de, olha só, olha o que ele fala dos bispos, sábios improvisados. Vocês não são sábios coisa nenhuma, eles estão se fazendo de sábio, né? Se dando ares de sábio. Teólogos fabricados com a eleição. Quer dizer, o cara é um idiota, agora é bispo, virou teólogo. Entende? Como faz Gregório nas suas primeiras linhas do discurso 20, no qual acusa até mesmo de vomitar sobre os altares o dinheiro dos pobres. É claro que não se pode esperar de um escritor daquela época que faça retratos individuais, nem que mencione nomes. Então, vou pular algumas coisas aqui, porque não precisa ler tudo. O episcopado oriental que Gregório descobriu justamente em Constantinopla, porque para ele foi uma surpresa, né?
ele vivia no convívio de bispos como São Basílio, né? Como São Gregório de Nissa, etc. De repente, chega aquele bando de bispo, 150 bispos, para participar em Constantinopla. Ele ficou surpreso com aquilo lá, disse, meu Deus, o que é isso? Uns são ávidos de dinheiro, de poder, grosseiros, sem cultura. Abandonaram há pouco o arado e a forja, quer dizer, eles eram trabalhadores braçais e agora são bispos. Carregam no próprio corpo as marcas infames da escravidão e enriqueceram de forma desonesta. Então, eu vou ler alguns trechos diretamente do São Gregório de Nazianzo, para vocês terem ideia que não é bolinho não, o cara era língua de fogo mesmo. Então vejam só, ele diz assim: depois vieram aqueles que haviam enviado os dignos estrategistas de uma tal falange, para usar um termo mais adequado para aqueles cães, digo, pastores. Eles chamam os bispos de cães. Tá? Olha só a descrição que ele dá do Concílio de Constantinopla. Gente, nós estamos falando aqui do Santo Concílio Ecumênico de Constantinopla, que a gente levanta todo domingo e diz, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, tá? Então, por favor, segura firme aí. E eles começaram a grasnar de suas cadeiras. O que é grasnar? O que a gralha faz, né? Está dizendo que eles estavam cacarejando, né? Ao invés de falar. Eles começaram a grasnar de suas cadeiras. Parecia uma reunião de gralhas com suas roupas vistosas, uma bagunça de moleques. Turbilhão que carrega consigo o pó levantado pelo vento, né? Não tem aqueles... Quando dá aquele redemoinho de pó, né? O pessoal diz que tem saci, né? Tem que jogar uma peneira para pegar o saci. Então ele está dizendo que o concílio de Constantinopla era um turbilhão de pó. Gente a qual pessoa alguma que fosse madura e temente a Deus teria concedido a palavra. Ninguém deixaria falar em público. Quem for temente a Deus e tiver juízo, não deixaria uma pessoa dessa. Hoje a gente diria, ninguém dá um microfone para um cara desse, né? Que cacarejavam de forma caótica ou se apresentam improvisamente como um enxame de vespas. Não é moleza não, né? E ele continua em outro trecho, dizendo assim: os que presidem o povo e o instruem, os dispensadores do Espírito, que do alto de suas sedes proferem a palavra da salvação, os que proclamam que em todos os lugares, constantemente, a paz, com a boca sempre aberta no meio da igreja. Então, esse pessoal que a gente esperaria o quê? A santidade, se arremessaram uns contra os outros com rancor, gritando como loucos, recrutando aliados, acusando, sendo acusados, prodigando-se em favores, esgueirando-se dos ataques por meio de um bailado. Não é? Os caras sabiam capoeira, né? Desviava do golpe assim. Injuriando aqueles sobre os quais foram os primeiros a impor as mãos. Né? Assim, você não deveria ser bispo, ué, não foi você que me ordenou, rapaz? Entendeu? Pelo desejo desenfreado de poder e de poder pessoal. Como gritar essas coisas? Com quais palavras? Tornaram-se odiosos ao mundo inteiro.
Então, ele descreve um pouco como é que foram as sessões do concílio, né? E diz assim: mas agora, diga-me, não eras tu aquele que antes aprovava tais coisas? Quem deveria exercer autoridade durante as sessões? As sessões eram controladas por quem quer que conseguisse fazê-lo. Hesito em repetir coisas das quais me envergonho. Todos mandavam, ou seja, ninguém. Pois a autoridade que deriva do número é a anarquia. Então ele não queria mais saber de bispo, ele queria se afastar dos bispos. Então ele diz assim: deixarei que se aproxime de mim esta horda de traficantes. O que é uma horda? É o coletivo de bárbaros, né? Esta horda de traficantes de Cristo, somente quando conseguirem conciliar a fétida lama, ou seja, a lama fedida, com a fragrância da pura mirra, ou seja, com um perfume muito especial, né? Ou seja, olha aqui, eu tenho, o que ele está dizendo aqui é assim: eu tenho tanto a ver com esse povo, como o perfume francês tem a ver com uma fossa fedida, né? Não tem nada a ver. Não vou deixar esse povo se aproximar de mim. Não quero saber desses bispos, não. Nós estamos falando aqui, gente, de um santo doutor da igreja. Ele diz assim: entre eles, alguns... Isso aqui é uma poesia que ele escreveu, tá? Poesia, olha que beleza de poesia. Em homenagem aos bispos. Entre eles, alguns são filhos de contadores de tesouro e não têm outra finalidade senão a falcatrua. Outros vieram diretamente desse ofício. Outros deixaram o arado e são queimados pelo sol. Outros deixaram a enxada e a picareta que usavam todos os dias. Outros ainda, que haviam deixado os remos ou o exército, emanam o fedor do porão dos navios e são cheios de cicatrizes. E outros têm ainda na pele o suor do trabalho feito junto ao fogo. Esta gentalha de chicote e moinho se incha e, manipulando o povo com a persuasão e com o medo, aspira às alturas como certos escaravelhos que se dirigem para o céu voando, né? Como se um besouro voando, querendo ir para o céu. O caminho que seguem não é o do esterco e não sabem virar a cabeça para trás ou para frente. Acreditam ser mestres insuperáveis das coisas mais elevadas e proferem bobagens. Não sabem nem mesmo quantos pés e quantas mãos possuem. Ou seja, quantas mãos você tem? Não sei. É o cúmulo da imbecilidade, né? Tudo isso não é desprezível e indigno de um bispo? Um se orgulha de sua nobre origem, outro de sua capacidade de oratória, outro da sua riqueza, outro ainda de sua família. E os que nada têm para causar admiração se fazem conhecer pelos seus vícios. Não sendo fácil encontrar pedras preciosas, e já que nem todos os lugares produzem aromas, que os cavalos mancos são abundantes no mercado e os cavalos de raça são criados na casa dos ricos, certamente não será fácil encontrar um bispo que não tenha se empenhado em sê-lo. Ou seja, chegaram a bispo porque, por falcatrua, politicagem, eles queriam ser bispos, entendeu? Em sê-lo e que não tem improvisado a sua própria dignidade. Mas tu, que eras cobrador de impostos, ou que exercias algum cargo modesto como funcionário, dize-me, explica-me, como é que eras pobre e hoje és mais rico do que Ciro o Medo, de Creso e de Midas? São reis ricos, né? Como é que hoje você é rico desse jeito, né? Diríamos hoje, como é que você hoje é rico como se fosse Bill Gates?
Você que era pobrezinho. De repente virou bispo, ficou rico. De onde veio esse dinheiro? E como te tornastes proprietário de uma casa coberta de lágrimas? Como obtiveste acesso ao púlpito e te tornaste mestre da cátedra? Agora guardas todos os tesouros que acumulastes com a força e fazes pesar o teu domínio até mesmo sobre os mistérios de Deus. E aí ele faz uma ironia, né? Vinde aqui, todos vós que cavalgais o vício, refúgio do gênero humano, porcos, vós que desafogais, despudorados, arrogantes, alcoolizados, vagabundos, bufões, efeminados, falsos, insolentes, prontos ao perjúrio. O que é perjúrio? Juramento falso, né? Tá? Sanguessugas do povo, vós que alongais as vossas mãos terríveis sobre os bens dos outros, invejosos, espertalhões, pérfidos, aduladores desavergonhados dos poderosos, leões ferozes com os humildes. Né? Terrível isso, né? Quando a pessoa vai com um poderoso, é adulador, né? Bajulador. A gente chama hoje em dia puxa-saco, né? Adulador dos poderosos, mas aí chega um pobrezinho, aí ele se torna um leão, né? Resmungando com os pobrezinhos. Aí chega um político importante e está lá puxando o saco. Que coisa horrível, né? Um bispo assim. Que coisa horrível. Um padre assim, que coisa horrível. Um seminarista assim, né? Isso não é só para bispo que é feio, para qualquer um. Personagens equívocos, oportunistas sem escrúpulos, vinde aqui com confiança a um trono enorme preparado para vós. Então, deu para notar aqui, o negócio estava meio feio, né? E senhores, senhoras, estes homens foram usados por Deus. Eles redigiram o credo e hoje nós professamos a fé de Niceia e de Constantinopla. Vejam como, de fato, é o Espírito Santo quem governa a igreja. Algumas pessoas ficam escandalizadas com isso daqui, né? E ficam dizendo, mas padre, como é possível a igreja? Que horror, imagine todas essas desgraças. Eu não fico absolutamente escandalizado. Eu fico edificado, não com o pecado, mas eu fico edificado com a bondade misericordiosa de Deus. E isso me enche de esperança. Por quê? Se Deus salvou a igreja na mão dessa raça, e hoje nós estamos 2000 anos depois, crendo, e ainda de pé, então Deus vai conseguir fazer coisas boas, apesar de nós, apesar de mim, apesar da nossa geração. Que nós não é que sejamos muito conhecidos pelas nossas virtudes, né? Tá entendendo? Então, trata-se de fé, gente. Fé um Deus que é soberano sobre tudo. Agora, claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Não tinha só gente que não prestava. Tinha um Gregório de Nazianzo, né? Tinha um Basílio Magno. Tinha um Gregório de Nissa. São Gregório de Nazianzo abandona o concílio e volta a ser monge, vai morar numa caverna, literalmente, isso não é exagero, ele vai morar numa caverna, fazer penitência e rezar. Ou seja, foi viver a santidade que ele estava esperando dos outros. Entendeu? E não tem dúvida que esse sofrimento que ele passou, não tem dúvida de que também os seus jejuns e a sua penitência deram fruto na igreja, e é por isso que nós devemos a esses homens o título de padres, porque nos geraram na fé. Eles são os nossos heróis.